Seja bem-vindo à quarta aula de primeiros passos em Java. Hoje a gente vai avançar um pouco mais. Então vamos criar um novo arquivo, Ctrl N, class, vou chamar de aula 4 e vou clicar em Finish. Se eu digitar main e Ctrl espaço, você vai ver que ele sugere para mim, né? Então isso é bom no IDE, eu dou um Enter e ele escreve para mim todo aquele código grande, né, que eu deveria escrever. Show! A gente vai fazer um programazinho simples para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a linguagem. Então vamos fazer, por exemplo, uma simulação onde eu tenho um usuário que quer entrar em uma festa e essa festa ela é proibida para menores de 18 anos, por exemplo. Eu não posso tentar menores de 18 anos. Então verifico se esse usuário, né, ele pode ou não entrar na festa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na idade, lógico. Então, por exemplo, a gente tá aqui, idade, usuário 1, certo? Vamos criar dessa forma aqui, né? Na realidade, desculpe aqui, não, idade, seguir o padrão, idade, usuário 1, ok? Idade, usuário 1, então vou chamar esse cara, ele é de menor, tá, 16 anos, e clicar um outro aqui, idade, usuário 2, igual a 19 anos. Ok, pronto. Tenho dois usuários aqui, duas idades de usuários, e eu quero saber se ele pode entrar ou não. Então, vamos escrever o nosso primeiro if, né? Então, o if, ele é uma estrutura condicional, certo? O if em inglês quer dizer se, e aí eu abro e fecho parênteses, abro e fecho colchetes, e aqui dentro desse parênteses eu devo escrever a minha condição. Por exemplo, se, né, literalmente falando, se idade de usuário 1 for maior igual a 18, né, ou seja, se ele tiver 18 anos ou maior do que isso, eu vou imprimir, né, ó, vou dizer lá, né, ó, o usuário número 1 pode entrar. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o usuário 2, vou dar só um copy paste aqui, Ctrl C, Ctrl V, só que eu vou colocar aqui para 2. Bem, a gente deve dizer, aliás, vamos colocar aqui também, deve imprimir, né, que só o usuário 1 vai entrar. Vamos executar aqui, clica no botão direito, Run as, Java Application. Ele vai dizer, usuário número 1, opa, desculpa, estou usando o usuário número 1, então fica difícil de a gente saber quem foi. Então vamos estar aqui, usuário número 2, clicar em salvar. Depois que você executa pela primeira vez dessa forma, você pode já executar aqui no botãozinho verde. Então, clico aqui e ele fala, usuário número 2 pode entrar, certo? Ou seja, ele não deixou o usuário número 1 entrar. Então, aqui, né, a gente tem uma forma como escreve um if, onde eu tenho os parênteses, dentro desses parênteses eu tenho minha condição, e dentro do colchetes eu tenho aqui, né, eu tenho o que eu devo executar, o código que eu devo executar. Só que eu também quero imprimir se ele não conseguir entrar. Como é que eu faço isso? Né? Eu faço outro if dizendo, por exemplo, eu faço outro if dessa forma aqui, if, né, tá, vou colocar aqui, usuário 1 for menor que 18, e aí eu vou só copiar aqui e escrever numa frase como negação, não pode entrar. Eu vou rodar aqui e ele vai dizer realmente, o usuário número 1 não pode entrar e o usuário número 2 pode entrar.
Mas vejam que essa estrutura, né, e esse if aqui, ele já é uma negação desse cara aqui. Ou seja, toda vida que esse não acontecer, esse vai acontecer, porque o cara ou ele é maior, igual a 18, ou ele não é, ou ele é menor. Existe outra possibilidade aí, outro meio termo, certo? Então a gente pode simplificar esse código aqui com uma outra palavra-chave chamada else, que quer dizer se não, né? Então elas andam junto, né? O if e o else, ou seja, se o usuário for maior ou igual a 18, ele pode entrar, se não, ele não pode entrar. Vou rodar esse código para você ver que também funciona, e aí você pode ver que vai funcionar da mesma forma. Bem, se eu tivesse vários usuários, ficaria inviável ficar escrevendo isso daqui várias vezes, né? Então, entra aqui a primeira vez agora um conceito novo que a gente vai aprender, que é criar função, que quando se trata de orientação a um objeto, né, em Java, a gente chama de métodos, mas não deixa de ser uma função, que se você tivesse feito o ser lá, né, você vai lembrar de função. Então eu vou escrever uma função aqui e por enquanto vamos se atentar somente ao tipo que ela recebe e ao que ela faz. Não vamos se preocupar com a assinatura. Mas ela vai também ser pública, static, void. E aqui está, verifica se pode entrar. Certo? E aqui eu vou passar, por exemplo, o int, idade do usuário. Ok? Vou pegar esse código aqui, ó, vou recortar, vou copiar aqui embaixo, e ao invés de ser idade do usuário 1, eu vou colocar só idade do usuário. Ok? Vejam agora que eu vou poder reaproveitar isso, né? De que forma? Aí eu faço somente verifica se pode entrar idade usuário 1 e verifica se pode entrar idade usuário 2. Então, as duas possibilidades aqui, né, de verificação. Os dois usuários, na realidade. E ele vai fazer isso para mim de uma única vez. Olha só. Deu o mesmo resultado. Então, se eu criar aqui vários usuários, né, ele vai fazer isso. Ainda assim, né, você vê que, por exemplo, vou criar outro usuário aqui. Você vai começar a me entender onde eu quero chegar. Usuário 3, vou usar o usuário 35, e aqui eu vou colocar o usuário 3. Ok. E se eu tivesse 50 usuários? Imagina eu ter que escrever isso 50 vezes. O tamanho que meu código ia ficar, né, e o tanto de coisas que eu iria ter que escrever. Certo? Ok, eu poderia ter vários usuários, mas eu não queria escrever verifica se pode entrar o usuário 1, verifica se pode entrar o usuário 2, verifica. Isso é muito cansativo e muito repetitivo, não parece muito inteligente. Ok? Então, para isso, é que nós podemos criar uma outra estrutura que é o for, né, que é um laço, que ele vai repetindo isso. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós devemos fazer é guardar isso daqui dentro de uma estrutura que nós já vimos na aula passada, na aula anterior, que é um array. Então, por exemplo, eu vou criar aqui int idades, colocar só idades, vou dizer que tem que é igual a um newInt e que no momento tem 3 posições, certo? Idades na posição 0 eu vou colocar o 16. Idades na posição vou colocar 19. Na posição 2 vou colocar 35. Faz a mesma coisa. Eu vou apagar esse código e vou apagar isso daqui. Pronto. Vejam que agora eu tenho as minhas idades guardadas dentro de um array. Como eu vou fazer a verificação de cada uma? Certo. Vamos primeiro verificar
como eu faria se não utilizasse um laço. Então, não seria muito diferente. Verifica se pode entrar, colocaria idades na posição 0. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Na posição 0, na posição 1, na posição 2. Certo? E aí ele vai dizer aqui, né, usuário, vou tirar aqui esse usuário pode entrar e o usuário tirar um número, não pode entrar porque agora não tem mais número, né? Então, usuário não pode entrar, usuário pode entrar e usuário pode entrar. Faz sentido aqui com as nossas idades. Ok. Mas vejam que eu posso acessar esse cara aqui agora só através do número. Isso facilita para a gente criar uma estrutura que é um for. Como eu escrevo um for? Escrevo for. E aí, dentro do parênteses, eu escrevo int e eu posso colocar o nome de qualquer variável. Geralmente nós utilizamos o i. Né? Então, eu digo que ele é igual a 0. Aqui dentro eu coloco ponto e vírgula e aqui dentro eu coloco uma condição. Por exemplo, enquanto i for menor do que 3, que é a quantidade de posições que tem ali, eu vou fazer o i vai ser igual ao i, a ele mesmo, mais 1. Ok? E aí, eu posso chamar essa função. Esse método verifica se pode entrar passando o meu array e passando o i como parâmetro aqui. Ou seja, o que ele vai fazer, né? Antes de fazer isso daqui, vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou imprimir isso daqui, vou comentar isso e vou imprimir o i. Você vai ver que aqui acontece com esse laço aqui, certo? Que a gente chama de for. Vamos lá? Rodar. Olha só, ele imprime 0, 1, 2. Que seria justamente as posições do meu array, 0, 1 e 2. Ou seja, se eu escrever esse código aqui dentro, opa, vamos lá, me ajude. Se eu escrever esse código aqui dentro, o que acontece? Ele vai executar isso daqui 3 vezes e toda vida o valor do i vai mudar. E se o valor do i muda, o índice muda e aí eu consigo ter acesso a essas variáveis aqui, esses valores ali, ok? Então, só para testar, se você executar, você vai ver ter o mesmo resultado. Só que agora eu só escrevo isso uma vez. E aí eu posso colocar mais valores aqui. Vou colocar agora um outro de menor. Aqui eu tenho que mudar para 4. E aí eu tenho que executar novamente. Opa, eu errei aqui que eu tenho que colocar 3. Não vamos tentar para esse erro aqui agora, certo? Vamos colocar aqui o 3 aqui. Vamos colocar aqui que ele tem 4 posições. Temos que mudar isso tudo aqui, né? Vamos executar. Pronto. E novamente o usuário pode entrar, não pode. Não pode, aliás, pode e não pode. Certo? Então, veja que eu não tenho que mudar algumas coisas ainda. Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar aqui também. Tenho que escrever um novo índice. Mas agora ficou mais simples escrever isso daqui. Então, só que escrever uma vez. Se não tivesse esse valor daqui, eu tenho que escrever mais. Lógico, eu poderia declarar aqui com um valor maior, que ele suporta entradas maiores, né? E aí eu já coloco aqui, certo? E ele vai fazendo. Uma forma mais inteligente de fazer isso daqui é eu verificar se o tamanho, né, dessa idade aqui, certo? Então, por exemplo, eu poderia idades ponto length. Esse ponto length retornará o tamanho da minha idade, né? Então, tipo, será 100, porque ele vai executar isso 100 vezes e aí o resto ele vai imprimir não pode. Mas vamos ver como executar isso daqui. Olha só, ele executou 100 vezes esse laço, né? E ele, os primeiros tudo bem, e o resto, como é 0, como a gente viu, ele vai dizer não pode.
Mas e se eu quero verificar somente os 4 que estão preenchidos? Bem, não existe unidade zero, concorda comigo? Assim, ninguém vai entrar numa festa com unidade zero. Meio estranho isso, recém-nascida tentando entrar numa festa de 18, só permitida para maior de 18. Bem, então a gente pode escrever também uma outra condição aqui, né? Então a gente pode dizer também que o laço vai continuar enquanto isso aqui for verdadeiro, mas e também se idades na posição i for diferente de zero, certo? Então, isso daqui também é uma possibilidade, né? Eu escrevo mais de uma condição aqui dentro, certo? E aí ele vai verificar só até essas posições aqui. Vou rodar novamente. Veja que ele verificou agora só dessas posições. Fica um código um pouco estranho, mas ainda assim é um código válido, certo? Então, é só para a gente possa aprimorar um pouco mais a nossa lógica aí. Então, grande abraço, pratique mais. Qualquer dúvida, poste nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível.